Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Na aula de hoje nós vamos falar sobre fragmento de romance. O que é um fragmento? O que é um romance? Então, se você ainda não domina este conteúdo, vem comigo para mais uma aula do canal. Todas as vezes quando nós falamos em romance, automaticamente no nosso imaginário já vem uma história de amor. Porém, a palavra romance ela é utilizada para designar uma outra situação quando nós tratamos de literatura, não necessariamente uma experiência de cunho amoroso. Vamos conhecer agora alguns romances, algumas sugestões de romances. Nós temos aqui Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, Guerra e Paz, de Tolstói, Meu Pé de Laranja Lima, de José Mauro de Vasconcelos, que inclusive nós iremos ler um fragmento deste romance, e por fim, A Culpa é das Estrelas, que é um romance mais atual, inclusive já foi transformado em filme, do John Green. É um best-seller, foi transformado em filme. Fica aí a sugestão destes livros para vocês. Mas vamos lá. O que é um romance? Um romance é compreendido como uma obra literária que apresenta narrativa em prosa, normalmente longa, com fatos criados ou relacionados a personagens que vivem diferentes conflitos ou situações dramáticas numa sequência de tempo relativamente ampla. Vou destacar aqui algumas palavras-chave que vão nos ajudar a identificar o que é um romance. Vamos lá. Temos aqui, é uma narrativa em prosa, é uma narrativa longa. Nós vamos ter fatos criados ou relacionados a personagens. Esses personagens vivem diferentes conflitos ou situações dramáticas. E no romance nós temos uma sequência temporal ampla, ok? Aqui estão algumas palavras-chave relacionadas ao romance. Lembrando que na aula de hoje nós estamos tratando de fragmento de romance. Então o que é um fragmento? É um trecho. Ok? Avançando um pouco mais, nós vamos ver agora os tipos de romance. No iniciozinho da aula, eu falei para vocês que romance não necessariamente é uma história de amor. Então, quais são os tipos de romance? Eu trouxe aqui 6 tipos para vocês analisarem, para vocês conhecerem. Temos um romance policial, romance de aventuras, romance regional, romance histórico, romance urbano e romance indianista. E aí, você já leu algum desses romances? Se tiver lido, comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber das respostas de vocês. Vamos agora para a estrutura e característica do romance e, obviamente, do fragmento de romance. Vou destacar aqui para vocês o seguinte, olha só. Personagem, enredo, narrador, o tempo e o espaço. A letra inicial de cada uma dessas palavras formam pente. Então, é uma sugestão para vocês memorizarem quais são os elementos da narrativa e, por extensão, os elementos do romance e do fragmento de romance. Este romance foi escrito pelo autor José Mauro de Vasconcelos. Ele é um romance infanto-juvenil que foi publicado em 1968. Ele foi traduzido para 52 línguas e também publicado em 19 países. Ele é adotado em muitas escolas e foi adaptado para o cinema, para a televisão, para o teatro. Se tiverem interesse em ler este romance por completo, este romance infanto-juvenil por completo, aqui no link da descrição eu vou deixar para vocês o caminho para vocês encontrarem grátis, certo? Então vamos lá. Fragmento de romance, Meu Pé de Laranja Lima. Tudo ia bem quando Godofredo entrou na minha aula. Pediu licença e foi falar com a dona Cecília Paim. Depois saiu. Ela olhou para mim com tristeza. Quando terminou a aula, me chamou. Quero falar uma coisa com você, Zezé. Espere um pouco. Ficou arrumando a bolsa, que não acabava mais. Se via que não estava com nenhuma vontade de me falar e procurava a coragem entre as coisas. Afinal, se decidiu. Godofredo me contou uma coisa muito feia de você, Zezé. É verdade? Balancei a cabeça afirmativamente. Da flor? É, sim, senhora. Como é que você faz? Levanto mais cedo e passo no jardim da casa do Serginho. Quando o portão está só encostado, eu entro depressa, roubo uma flor. Mas lá tem tantas que nem faz falta. Sim, mas isso não é direito. Você não deve fazer mais isso. Isso não é um roubo, mas já é um furtinho. Não é não, dona Cecília. O mundo não é de Deus? Tudo o que tem no mundo não é de Deus? Então as flores são de Deus também. Ela ficou espantada com a lógica.
Só assim que eu podia, professora. Lá em casa não tem jardim. Flor custa dinheiro. E eu não queria que a mesa da senhora ficasse sempre de copo vazio. Então, nós chegamos aqui ao fim do nosso fragmento. Vou chamar a atenção para alguns detalhes enquanto nós fazemos a segunda leitura, ok? Nós temos aqui como personagens citados o Godofredo, a Dona Cecília Paim, Zezé. Basicamente aqui nós só temos, neste fragmento, só aparecem 3 personagens, o Godofredo, a Dona Cecília Paim e o Zezé. Este símbolo aqui indica que trata-se de um fragmento, porque quer dizer que aqui foi retirado algum trecho. Normalmente, quando nós falamos de fragmento, aparecem estes símbolos, ou este outro aqui também é muito comum, que é colchete. Mais bonito que isso, né? Que aqui eu não consigo fazer bonito. Mas aparecem as reticências dentro do colchete. Avançando, nós temos o seguinte. Nós temos aqui o seguinte. Tudo ia bem quando Godofredo entrou na sala, pediu licença e foi falar com a Dona Cecília. Depois saiu. Ela olhou para mim com tristeza. Nós temos aqui, ó, depois saiu. Quando terminou a aula, nós temos palavras e frases que marcam a passagem do tempo. Aqui nós temos também o uso do travessão, que vai indicar a fala do personagem. Então, quando diz aqui, ó, quero falar uma coisa com você, Zezé. Pessoal, o Zezé é o protagonista do romance Meu Pé de Laranja Lima. Lembrem, nós estamos tratando aqui de um fragmento. Então, se você tiver curiosidade para saber, e aí, o que foi que aconteceu? O Zezé vai continuar roubando flores? Ele conseguiu convencer a professora? Qual que é o desfecho dessa história? Lembre-se que tem um link para o romance completo aqui na descrição do vídeo, certo? Então, avançando, nós temos aqui uma fala do Zezé, iniciada por um travessão. Lembrando que os travessões indicam também a fala dos personagens, o início da fala dos personagens. Aqui diz novamente, ó, Godofredo me contou uma coisa muito feia de você, Zezé. É verdade? Fala agora da professora, iniciada também por um travessão. Mais abaixo diz, da flor é sim, senhora. Então, a fala dos personagens neste romance é marcada pelo uso do travessão. Lembrando também que nós temos aqui a presença de um discurso direto. O que é um discurso direto? É aquele no qual a personagem fala, o narrador cede espaço para que o personagem diga o que ele quer dizer. Veja bem aqui este trecho. Quando terminou a aula, me chamou. Temos aqui a presença de um narrador personagem. Então, é o próprio Zezé que conta a história. Personagem por quê? Porque ele narra e participa da história ao mesmo tempo. Só que aqui, utilizando esses 2 pontos, ele cede espaço para que a personagem fale por si só. Então, quando ele coloca o travessão, nós temos aqui a presença de um discurso direto, ok? Lembrando também que se o próprio narrador conta a história, se há a presença de um narrador personagem, nós temos então um foco narrativo de primeira pessoa. Avançando, diz assim, ó, levanto mais cedo e passo no jardim da casa do Serginho. Quando o portão está só encostado, eu entro depressa e roubo uma flor. Mas lá tem tantas que nem faz falta. Aqui nós temos o diálogo entre a professora e o aluno. E neste trecho acontece algo muito curioso. O Zezé, ele é um menino muito lógico. Ele é um menino argumentador. Então aqui ele vai tentar convencer a professora de que a atitude dele não foi errada. Porque ele diz o seguinte, ó. Primeiro ele descreve aqui, nesse discurso direto, o que ele faz para pegar a flor. E a professora vai e diz, tentando dar uma orientação para o aluno, né? Sim, mas isso não é direito. Você não deve fazer mais isso. Isso não é um roubo, mas já é um furtinho. Aqui ela utilizou um eufemismo, né? Tentando suavizar a atitude do aluno. Ela não disse que era um furto, ela disse que era um furtinho, usando um eufemismo para tentar suavizar a atitude do menino. E ele vai e diz, não, Dona Cecília. O mundo não é de Deus. Olha o argumento que ele dá para a professora aqui neste trecho. Não, Dona Cecília. O mundo não é de Deus? Tudo o que tem no mundo não é de Deus? Então as flores são de Deus também. Nós temos aqui o uso de um argumento para tentar convencer a professora de que aquilo não era um furtinho. E aqui perceba, aqui na descrição da personagem, nós percebemos que ela ficou espantada com a lógica do menino. E ele continua argumentando, ele não para por aí. Só assim que eu podia, professora. O segundo argumento dele, lá em casa não tem jardim. Flor custa dinheiro e eu não queria que a mesa da senhora ficasse sempre de copo vazio. Então, o furtinho que ele afirma que não é um furto aqui, era na verdade para
fazer um agrado para a professora, para dar a ela um mimo, um presente. Pessoal, essas eram as considerações a respeito do fragmento de romance. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.